Oi gente, bem-vindos aqui a mais uma aula do Super Acadêmico, hoje com o professor Fabiano. Hoje é dia 21 de março de 2020, né? Estou marcando essa data especificamente para quem estiver vendo o vídeo, né? Se estiver vendo em outro momento da história, porque nesse momento o que está acontecendo no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, é uma atenção, né, a um vírus, né, chamado coronavírus, que é uma gripe muito forte, que já matou muitas pessoas no mundo. E aí tá todo mundo em casa, né, tá todo mundo meio que preso, né, as atividades de trabalho foram suspensas para quase todo mundo, né, então tá todo mundo meio que preso em casa sem poder sair. As atividades de lazer também foram suspensas, justamente para evitar aglomerações. E aí eu estou fazendo essa aula hoje, vou colocar no ar na terça-feira, né, dia 24, então se você está vendo na estreia 24 de março. E aí eu vou aproveitar que está acontecendo isso tudo no mundo, né, para falar sobre o Marx. Eu vou usar como base esse livro aqui, que é uma coletânea de textos de vários autores, comentando, né, desenvolvendo, né, as teorias, fazendo críticas, né. São vários pensadores de algumas áreas do pensamento social e da filosofia. E esse livro, Marx, Intérprete da Contemporaneidade, ele foi feito segundo a proposta que, durante uma pesquisa, né, feita, acho que em 2003, uma pesquisa feita no início dos anos 2000, pela BBC, se eu não me engano, né, aqui no livro tem explicando, faz algum tempo que eu li. Mas aí nessa pesquisa feita online, The Independent, The Economist, foi feita na Inglaterra, né? Feita na Inglaterra uma pesquisa online em que as pessoas tinham que votar no pensador, né, no filósofo mais influente do século, né? No caso do século 20, mais 21, né? Que mais influenciou. E aí Karl Marx ganhou como sendo o pensador mais influente. E aí, bom, eu já falei de Marx em algumas aulas, né? Vou voltar a falar sempre, porque é um autor que entra em muitas temáticas. E aí eu vou tentar desenvolver aqui essa relação com o momento vivente e com o que é desenvolvido aqui pelos autores sobre a influência de Marx ainda em nossa época, né? Então, o Marx, ele desenvolveu a teoria social econômica, né? Que tem base filosófica, mas é uma teoria socioeconômica no meado, né? Segunda metade, primeira metade é meado do século XIX. No século XIX vai ser considerado o auge do capitalismo industrial, no sentido de ter passado a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, e ter se expandido por toda a Europa, né, chegando também na América, principalmente nos Estados Unidos, com o seu desenvolvimento mais avançado. Então, o que é esse modelo de capitalismo que o Marx estava falando na época? É o chamado capitalismo produtivo, né, o capitalismo industrial, em que as forças produtivas se desenvolvem a tal ponto em que consegue produzir o máximo de riqueza, certo? E aí, segundo ele, né, que é a crítica que ele coloca desse sistema, é que chegou num limite tal de produtividade no sistema capitalista, no sistema liberal de livre concorrência, em que impede o crescimento da força produtiva. E aí causa frequentemente crises do próprio sistema, pois o sistema não dá conta daquilo que ele mesmo produz. Então, eu vou dar um exemplo. Então, digamos que num país, várias empresas, vários empresários começam a produzir uma série de coisas, e aí vai atendendo as demandas da sociedade. Aí, atendendo essas demandas, vai se gerando mais produção, né? Essa produção vai gerando mais empregos, mais salários, mais consumo, que precisa de mais produção, e vai criando um chamado círculo virtuoso, né, em que o sistema vai se mantendo. O problema é que
chega um ponto em que a presença dessas empresas produzindo as mesmas coisas e tal, e o crescimento populacional, né, e outros fatores, faz com que comece a haver fusões, certo? Então, essas fusões das empresas para uma medida de sobrevivência faz com que vá se agrupando as empresas num sistema mais oligopolista com tendência ao monopólio, o que acarreta na menor necessidade de mão de obra, e aí gera desemprego. Com desemprego tem menos consumo, precisa de menos produtividade, e aí vai criando um círculo vicioso, nesse caso, que degringola, né, que termina com crise. E aí o sistema cai, o sistema quebra e tal. Então o que o capitalismo fez ao longo do século XIX e XX foi aprender a lidar com essas crises para ir aprimorando seu próprio sistema, né? Então o evento mais conhecido de crise econômica foi o crash da Bolsa de 1929. E olha que aí o capitalismo já estava numa fase nova de capitalismo financeiro, apesar de ainda estar muito ligado ao capitalismo produtivo, mas foi dentro do ambiente financeiro que a crise maior aconteceu e atingiu o capitalismo produtivo. E aí isso gerou desemprego, e aí gerou falta de consumo e tal. Bom, aí nesses momentos, o que o século XX ensinou sobre como lidar com as crises, né, muito por influência do Keynes, foi o Estado interferir na economia para que ajuste isso aí. Por quê? Porque aí vem, né, a grande influência de Marx no pensamento social e da própria sociedade. Quando você deixa o mercado decidir livremente, através da concorrência entre as empresas, entre as pessoas, entre os indivíduos, o que deve acontecer, o que deve ser produzido, a maneira como as coisas devem andar na sociedade, há uma tendência histórica, né? Uma tendência histórica, né? Não é uma coisa assim. Estou dizendo isso a partir de uma crença baseada em nada, sei lá, num desejo, é apenas olhando a história. Se vê que há uma tendência de, mantendo isso aí totalmente livre, como o pensamento econômico liberal mais conservador diz, curiosa a palavra, né? O pensamento liberal conservador, mas é assim mesmo. Haveria uma tendência de equilíbrio, entre a livre concorrência, né, o que o mercado quer, e aí os empreendedores iriam se adaptando a isso aí. E aí, ao adaptar-se, a economia continuaria andando. O Joseph Schumpeter, economista do século XX, austríaco, ele já dizia isso, né? O que move a roda do capitalismo é o empreendedorismo. Então, cada novidade que vem faz com que se crie uma nova maneira de lidar. Aí, a grande questão é que essa roda, sem novas ideias constantemente, tende a parar e estagnar. E sem o movimento, aí vem novamente a crise, e aí a única maneira de lidar com isso é o Estado interferindo, pelo menos historicamente é o que vem acontecendo. Toda vez que há uma grande crise econômica no mundo, nos países, o Estado intervém, e aí a economia é reequilibrada, certo? Então, no caso da crise de 29, você tem o Estado, no caso o Estado principalmente americano, mas os outros também, né? Que foi quem adotou principalmente a questão do New Deal, né? O bem-estar social. Já que a economia privada não conseguia gerar novos empregos, o Estado passou a criar maneiras de criar empregos, certo? Isso aí, de certo modo, já vinha sendo adotado na União Soviética, já que tinha um sistema econômico diferente, não era um sistema liberal, um sistema planificado. Então o Estado é que cria as oportunidades a partir do planejamento do próprio Estado. Então aí interfere diretamente na liberdade de escolha das pessoas, certo? É a principal crítica a respeito do sistema soviético, né? E aí acaba brutalizando meio as coisas, tal, quando o desejo da pessoa não se encaixa com o desejo do Estado, e aí gera o autoritarismo e tal. Mas de fato, sem essa interferência do Estado no modelo soviético, no modelo americano, New Deal, no modelo brasileiro do Getúlio Vargas, não haveria a possibilidade da economia voltar a se recuperar e daí ser novamente assumida pelos entes privados. Bom, e aí vem
uma das análises mais contemporâneas desse que está nesse livro, que é como essas crises constantes do capitalismo acaba gerando novos modelos de negócios, né, novos modelos de apropriação das forças produtivas para a produção, em que com o desenvolvimento tecnológico acabou fazendo que o modelo de mão de obra fosse sendo substituído, né, de um modelo produtivo industrial que precisava de muita gente para modelos de alta tecnologia que precisa de menos gente, mas aí causa a distorção do se precisa de menos gente, então vai ter menos gente trabalhando, vai ter menos gente tendo emprego, tendo salário e podendo consumir, certo? Então resolve o problema por um tempo, mas cria um outro problema lá na frente. E aí o que vem acontecendo hoje, né, com a tal economia 4.0, 3.0, 5.0, sempre inventa um termo novo para lidar com isso, né? O que acontece? As empresas de tecnologia, junto com as empresas financeiras, os bancos, acabam meio que monopolizando a possibilidade de atividade produtiva dos indivíduos. E aí os indivíduos acabam tendo que trabalhar autonomamente, né? E esse trabalho autônomo vai depender muito do esforço individual, tal, né? Que aí tem um discurso da meritocracia em cima disso, que assim fica aparentemente sendo uma coisa positiva, né? Eu trabalho para mim mesmo, eu não tenho um patrão, tal. Mas aí inevitavelmente a pessoa vai viver só para trabalhar, né? E aí vai criar quase um vínculo escravista dela com ela mesma. É estranho, né? Quer dizer, como se o trabalhador ele passasse a ser escravo de si mesmo, já que ele trabalha para si, então ele vai sempre ter que precisar trabalhar mais e mais e mais para poder manter as posses que tem, ou para conquistar novas e tal. Então, assim, por um lado, o discurso liberal da livre iniciativa, né? Eu vou ter aquele negócio, aquela ideia, e daí vou enriquecer, ficar independente e tal, é muito legal porque estimula a criatividade e tal. Mas por outro lado, num sistema econômico que é dominado por o mercado financeiro, né, o sistema bancário financeiro e a alta tecnologia, sobra pouco espaço para as pessoas comuns. E a maior parte da população do mundo são pessoas comuns, né? São pessoas que não têm talento ou dedicação, ou sabe, não se interessam por alta tecnologia para poder ficar inventando aplicativos, né? E cada história de sucesso sobre isso deixa de revelar 100 mil histórias de fracasso, né? Ou de pessoas que perderam posição por causa daquela invenção, né? Então é só comparar, né? Imagine a quantidade de pessoas no mundo que perderam a sua função com a mudança de máquina de escrever para computadores, né? Então eu lembro quando começou a crescer a presença dos computadores na vida do trabalho, do mercado do trabalho, foi criada a função digitador, que é a pessoa que fica digitando textos e planilhas e números. O que é um trabalho mecânico também, né? Parecido com o datilógrafo. Mas aí hoje em dia você tem o aplicativo que você fala e o computador escreve sem você precisar digitar no teclado. Então, sabe, essas coisas que são maravilhosas do ponto de vista tecnológico acabam gerando essas discussões no sistema econômico de sobrevivência que existe. Então, só dessas coisas todas que eu já falei, já dá para perceber a influência ou presença do Karl Marx na nossa sociedade, não só como teórico da sociedade, mas também como elementos práticos da sociedade. É uma coisa que ele falava muito, né? Que a filosofia pensou muito, estava na hora de praticar, né? Isso é meio que retórica acadêmica, apesar dele não ter sido acadêmico, mas tem a ver com isso, né? De se notar que as coisas que foram pensadas para funcionarem num sistema econômico lá no século XVIII, XIX, né? Os grandes economistas como Adam Smith, Davi Ricardo, o Malthus, né? Tem um americano também que tem um nome norueguês, esqueci o nome dele.
Se alguém é da área de economia lembra o nome desse cara, ele era um crítico do sistema, mas ele via como é que o sistema funcionava mais modernamente, né? O Schumpeter, que eu já mencionei, e tem o próprio Marx, né? na teoria econômica dele mesmo. Tem os utilitaristas também, né? O Bertrand e o Mills. Todos esses pensadores, né? Tinham um questionamento econômico em que a viabilidade do sistema econômico dependia de uma série de coisas. Então, não era simplesmente colocar todo mundo para competir com todo mundo que as coisas vão se equilibrar, certo? Não dá para acontecer essa mágica. E aí o Marx vai trazer uma coisa totalmente diferente do pensamento vigente econômico, apesar dele ser tributário do pensamento econômico, principalmente britânico, né? Ele vai mostrar, né? Ele vai tentar dizer que, olha, a coisa vai chegar num limite tal que não vai caminhar mais, né? Tu vai precisar de uma coisa nova. E o que o capitalismo fez para sobreviver durante o século XX foi justamente se adaptar não só às suas próprias crises, mas também à presença constante do próprio pensamento marxista e a presença dos países que adotaram sistemas econômicos de planificação, porque criou uma polarização, né? Uma dicotomia. Você tem de um lado o sistema liberal, que cria oportunidades, mas cria desigualdade, e você tem do outro lado um sistema planificado que inibe a livre iniciativa, mas promove uma certa igualdade. Então, essas duas coisas, para se equilibrarem, infelizmente foi através do equilíbrio a partir do medo, né, com a Guerra Fria durante o século XX, mas de qualquer jeito havia um certo equilíbrio. Quando o sistema soviético acabou, né, meio que predominou a ideia do liberalismo, mas infelizmente o próprio modelo de crises cíclicas do capitalismo acabou criando não uma sociedade harmoniosa como se pensava, em que há oportunidades e a liberdade e a atuação, mas muito mais acabou criando fossos gigantescos de desigualdade que, bom, a gente está hoje aqui em 2020 com um problema sério, certo? Então você tem essa questão do vírus que está acontecendo agora. Então as atividades produtivas das pessoas estão paradas, os estados estão parados, né, sem produzir, sem arrecadar. O sistema de saúde, né, os sistemas de saúde estão em colapso porque não consegue dar conta da demanda das pessoas. Então aí cada país está vendo como é que resolve isso aí. E aí, assim, eu diria que um livro como esse que mostra, né, que diz que o Marx é o pensador mais influente do século XX e XXI, né, do século XX e XXI, serve de referência para a gente pensar que é possível sistemas econômicos, né, sistemas socioeconômicos mais eficientes, mais eficazes, que se utilizem da tecnologia, a alta tecnologia seja estimulada a ser desenvolvida cada vez mais, a avançar, mas sem a ligação direta com o sistema financeiro bancário, né? Então, porque o problema é como é que eu vou avançar tecnologicamente de modo a melhorar a vida das pessoas se aquilo ali só avança se houver o estímulo e a possibilidade do resultado financeiro, certo? Então aí fica um paradoxo. Eu posso, por exemplo, ser um gênio da tecnologia e criar uma nova tecnologia que vai revolucionar a vida das pessoas, mas por alguma razão vai inviabilizar economicamente, né, financeiramente, outros negócios. Aí eu devo fazer ou não devo fazer? Ou então só vai ter viabilidade econômica se tiver um financiamento, mas o financiamento diz, olha, tá lá, você vai criar um computador que nunca quebra, por exemplo, um computador que nunca dá defeito. Ele se atualiza sozinho, o sistema operacional é perfeito, você não precisa a cada 5 anos ter que trocar de máquina. É possível se criar uma coisa dessa, mas não tem viabilidade financeira, porque se você criar uma coisa dessa, o mercado de tecnologia de computadores acaba. Cada pessoa vai ter um computador para sempre, certo? Então aí ninguém mais vai querer comprar outros. Então é isso que eu estou dizendo, que
temos, né, como sociedade, daqui para frente, essa situação do vírus, meio que todo mundo está tendo que ficar em casa mesmo, pode fazer as pessoas pensarem sobre isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente, né, em que eu estou aqui chamando atenção para uma coisa bem atual e ao mesmo tempo para um ambiente diferente, né, que está todo mundo preso em casa. Então vamos fazer uma coisa diferente para mostrar que nem sempre ficar em casa significa estagnação, pode ser um momento de criação de uma coisa nova e melhor. Se inscreva no canal, deem um like no vídeo, comentem, né? Se você não gostou, diga também, diga porque você não gostou. Eu tento resolver o melhor possível. Eu estou falando aqui do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista das possibilidades. Eu não estou tentando fazer com que ninguém adote nada que ache que é danoso, né, para si mesmo ou para os outros. Eu só tento colocar problemas de natureza teórica, né? Aqui essa aula está meio misturada de filosofia e sociologia, porque o próprio Marx ele tinha essa coisa misturada, né? Então ele pode ser visto como um filósofo, como sociólogo, como cientista político, como economista, né? Então as pessoas que adoram ele, as pessoas que criticam ele têm que levar em conta isso aí. O que não pode é simplesmente pegar e dizer que tudo que ele fez estava errado, que ele era, sei lá, um inútil, que aí não resolve nada, certo? É a mesma coisa que alguém de linha marxista dizer que os pensadores econômicos clássicos ou os liberais não tem nada de útil, né? Não tem por que alguém com linha marxista não leia o Friedman, o Hayek, né? Esses pensadores de linha mais liberal, mais extrema, certo? Então o Schmitt também lá da Alemanha, esses pensamentos, né, essas reflexões, elas têm que ser levadas em conta, elas têm que ser lidas, apreciadas e extraídas aquilo que é útil para a gente, não simplesmente descartadas porque, como o nazismo fazia, né, eu vou descartar esse pensamento aqui porque foi um judeu que escreveu, então está tudo errado. Não pode fazer isso. Isso aí é você reduzir o mundo a somente uma forma de pensar, certo? Então até a próxima aula e lembre de ficar em casa aí durante essa fase aí do vírus, né?